Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quinta-feira. Hoje é a quinta da reflexão. Sim, um dia que costuma ser um pouco mais tranquilo dentro do ciclo, né, de vida que hoje nós vivemos, né? A quinta-feira costuma ser um dia que está mais tranquilo, que é o dia que nós estamos se preparando para amanhã, que costuma, né, naturalmente ser mais corrido, apuradão, né? Então, eu estou chamando assim, o dia da reflexão, quinta-feira, quinta da reflexão. Espero que você venha ter um excelente dia e em tudo que você colocar as tuas mãos, que Deus venha abençoar, que venha fluir, que venha acontecer, que você possa sentir, ver, né, colher os resultados dos seus esforços, do trabalho que vocês têm aí investido. Se você está acompanhando os vídeos certinho e tá conosco nessa pegada de buscar melhorar como pessoa, tenho certeza que você deve já estar começando a ver algumas mudanças, resultados positivos na sua vida. E a quinta-feira é um dia que a gente está um pouco mais tranquilo, que até conseguimos, vamos dizer assim, ter a percepção, opa, mudou isso, opa, mudou aquilo. E muitas das vezes, mediante a correria do nosso dia a dia, nós já passamos a colher os resultados. No entanto, há algumas ocasiões nós nem percebemos, porque ainda nós estamos ali naquela correria do dia a dia e acaba passando assim sem nós nem percebermos. Eu, ano passado, mais ou menos um ano, pouco, eu estava buscando umas coisas extremamente grandes, assim, significativas na minha vida, né, e estava me empenhando em prol. E quando eu alcancei, eu não percebi. Não tinha percebido. Foi depois de uns 2 meses, mais ou menos, que eu peguei. Oxe, mas isso daqui era aquela minha meta, aquele meu sonho, aquele desejo que eu queria alcançar. Já alcancei faz 2 meses. E nem tinha percebido, ainda estava ali, né, bitocado naquilo do dia a dia, né? Meio que um estado de hiperfoco, né? Vou falar um pouquinho sobre isso daí hoje. A quinta-feira, chamando de quinta da reflexão. Falar um pouquinho mais, para fortalecer um pouquinho mais o seu entendimento. O porquê ter um momento de reflexão, um momento introspectivo é importante. Falar um pouquinho sobre isso para fortalecer um pouquinho mais o seu entendimento em relação a isso. Termos um momento de reflexão, isso é muito importante porque hoje se ouve muito falar em autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele inicia-se com uma reflexão, tá? A reflexão, que ela é instantânea também, tá? Não é, quando eu estou falando reflexão, não é você ficar ali parado, viajando na maionese horas, não. Entendeu? Há momentos, experiências de reflexão que elas são bem rápidas. Por exemplo, quando a gente vai tomar um banho. A gente tá tomando um banho, ele dá aquela pequena relaxada ali na hora, faz assim, tum, uma ficha cai pra gente. Provavelmente você já deve ter tido alguma experiência assim. Isso ocorre muito porque a gente está ali na correria do dia a dia, sobre aquela tensão, o cérebro da gente fica ali, né, muito tenso. E ele bloqueia algumas outras áreas. Então a gente não está usando todo o nosso potencial. Aí, por exemplo, você está ali durante o dia tentando resolver um problema, sabe? E nada, termina o dia, vai para casa. Aí quando você vai tomar aquele banho ali, você dá aquela relaxada, aí do nada, essa tensão se libera, aí outras áreas do nosso cérebro são acionadas, ativadas. Aí, ou seja, você passa a usar mais do seu potencial.
Aí do nada, você nem tá mais pensando naquilo, mas de tanto você ter ficado bitocado naquilo durante o dia, o seu cérebro ficou programado em buscar uma solução, uma resposta para aquele problema. Só que você estava dentro de uma condição que estava usando pouco do seu potencial. Aí quando nós estamos ali tomando um banho, daquela relaxada, essas tensões elas são liberadas e outras áreas do nosso cérebro são ativadas. Então, passa-se a usar mais recursos para processar um problema, resolver o problema. Aí, do nada, uma ficha cai e você, poxa, olha, tinha essa forma de fazer, eu estava despercebido nessa solução. E ali a gente consegue pegar bastante insights ou até chegar a uma resolução. Costuma muito ter isso. E assim, foi no períodozinho ali que você está tomando seu banho, rapidinho. Então, quando eu digo reflexão, não digo apenas você está lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, né, sentadinho com os olhos fechados, viajando na maionese, não, tá? Ou no estado de meditação, tá? O estado refletivo, né? Essa introspecção, tá? Ela não necessariamente precisa ser tão longa, tá? Então, mas, ressaltando, é muito importante, pois todo o autoconhecimento, ele está alicerçado nessas experiências, tá? E por que se fala tanto de autoconhecimento? Você consegue responder em 3 segundos? Qual o significado do autoconhecimento? O que é autoconhecimento para você? O que vem na sua mente? Vamos lá. Você está em busca de melhoria, certo? Você, né, se encontra num ponto chamado ponto A e você deseja sair desse ponto A em direção ao ponto B, certo? Você que está numa condição X que você não gosta e você quer ir para uma Y, que é uma condição melhor para você, para a sua família, tá? Ou vamos dizer, você trabalha no CLT e você quer alcançar uma posição melhor dentro da sua empresa, tá aí. Você possui um carro e tal, você quer um outro carro. Ou, mais além, você deseja ter um casamento feliz, fazer uma viagem dos sonhos, qualquer que seja, tá? O seu desejo, o seu objetivo, a sua meta. O seu grau de autoconhecimento, ele é extremamente, ele tem muito a ver no quão vai ser possível você realizar. Deixa eu buscar achar uma expressão que fique mais clara para você. A reflexão, ela é a base do autoconhecimento, certo? Até aí, tudo bem? Ficou claro? Tá, então vamos lá. Olha, existe o homem, o ser humano, no contexto geral, não estou falando de homem, tá? Sexo masculino, estou falando do homem, da mulher. O ser humano, tá? Ele só consegue ir até onde ele consegue enxergar. Eu não falo enxergar com os olhos, eu falo enxergar com sua mente, tá? Eu falo de visão, tá? A única coisa que pode limitar você, de você chegar até um determinado lugar, é a sua visão, tá? Todas as maravilhas, coisas que foram realizadas hoje aqui na Terra, hoje nós temos helicóptero, nós temos avião, estão indo aí, dizendo que estão lançando foguete fora da órbita terrestre, voltando. Elon Musk, esses dias eu vi uns videozinhos que ele lançou um foguete e conseguiu pegar ele de novo. Então, todas essas coisas se tornaram possível, primeiramente, através de uma visão. Ele é considerado muito como artista, mas ele tem uma outra face dele de cientista, pesquisador, tá?
que é uma pessoa chamada Leonardo da Vinci. Ele é muito conhecido pelo quê? Pelo quadro da Mona Lisa. Tá? Ele ficou muito mais famoso como artista, mas ele tem uma outra face dele. Ele é um pesquisador, ele é um cientista e ainda é altamente aprofundado, experiente em diversas áreas. Normalmente um doutor, um cientista, ele só se aperfeiçoa em uma. Leonardo da Vinci não. Ele acho que é polimata que chama. Tá? Ele era doutor em várias áreas. Tá? Quem gosta dele já provavelmente deve ter visto vários outros desenhos, rascunhos de helicóptero já, de avião. Naquela época ele já tinha essas visões, tinha até algumas maquetes. Tá? Então ele tinha a visão, mas a tecnologia da época na qual ele vivia ainda não tinha a condição de fazer aquelas visões dele transformar em algo, um produto real. Mas ele já tinha a visão e tinha até algumas maquetes já de helicóptero, que é a base do que temos hoje. Tá? Então, o que limita o homem é a sua capacidade de visão. Tá? O quanto ele consegue enxergar. Nós só conseguimos chegar até onde nós conseguimos enxergar. Tá? Ficou claro? A única coisa que pode te limitar é a sua visão. Porque se você não enxerga que é possível, você não vai acreditar que um dia você pode chegar naquele ponto B. Então, primeiramente, dentro de todas as coisas que nós precisamos fazer, tomar a decisão de ser feliz, tomar a decisão de sair do ponto A e ir para o ponto B, tá? Fazer a projeção dos seus sonhos, das suas metas e depois ter um sistema de análise e melhoria constante, tá? Que é os 3 passos essenciais para qualquer pessoa que deseja atingir uma meta, um sonho, um objetivo. Fora isso, tem ainda que eu chamei de o segundo mapa, que é o mapa onde está descrito os conhecimentos, técnicas, habilidades, ou seja, a parte de te capacitar para atingir aquela meta, tá? Esse segundo mapa também é muito importante, que é onde você vai identificar as suas fraquezas e o que você precisa se fortalecer para conseguir fazer com que aquilo se torne realidade. Tá? Fora todas essas questões que são extremamente importantíssimas, tá? Tem uma outra questão que você precisa investir na sua vida, que é o trabalhar na expansão da sua visão, da sua mente, tá? A expansão mental, tá? Uma das formas mais básicas de se fazer isso é através de adquirir informação de diversas áreas diferentes, tá? Diferentes, distintas daquela meta que supostamente você deseja, tá? Ter. Por exemplo, Leonardo da Vinci, eu lembro que na biografia dele ele estudava a anatomia do corpo humano. Ele ia no necrotério e ficava olhando ali os corpos, né? Para quê? Para fazer desenhos mais realistas. Porque antigamente, naquela época dele, as pessoas faziam desenhos mais ilustrativos. Não tinha muito detalhamentos. Então ele, para buscar ter um entendimento melhor da estrutura, né, fisiológica do nosso corpo, né, anatômica, ele passou a frequentar necrotério, tá? E ali estudar os corpos reais, né, corpos, né, de cadáveres, para poder entender e assim poder desenhar. Então, ou seja, para buscar desenvolver essa visão dele, que era uma coisa totalmente fora, mas peraí, isso nem tem nada a ver com contexto artístico, né, que era a visão comum das pessoas, né? Um artista, ele tem que aprender o quê? Sobre teoria de cores, distribuição áurea, harmonização, entendeu? Técnicas, né, de como usar o pincel, né? Ele estava mais voltado nessas questões.
Então, o que ele fez parecia algo ser totalmente diferente, de uma área totalmente distinta. Mas isso daí trouxe essa visão diferenciada para ele. Então, ele tem uns desenhos dele que é realmente bem detalhado. Coisa que, tipo assim, era totalmente inovador naquela época. Então, esse é um exemplo, tá? E assim, ele no caso não era só isso, ele buscava de diversas áreas. Quando tinha essa oportunidade, ele buscava sentar com doutores de outras áreas totalmente distintas. E através de absorver conhecimento de diversas áreas, através disso, a visão dele foi escancarada, expandida de uma tal maneira que nós podemos, né, nos dias de hoje, até onde conseguiu ser preservado materiais dele, nós conseguimos ver várias, né, aquela época tinha negócio de guerra, então tem prototipos de equipamentos de guerra, né, como tem de helicóptero, de avião, tá? Então assim, essa é uma dica da mais simples, mais básica para você, tá? Como você pode fazer isso? Através de uma leitura. Mas eu não gosto de ler. Olha, vou mais uma vez te falar, não tem mais desculpa. Para quem quer fazer, dá um jeito. Hoje em dia, temos audiobook. Pelo menos os livros, né? Grande maioria desses livros mais famosos, tá? De mentalidade, de empreendimento, de gestão, tá? De negócio, técnica de venda, tá? Como estruturar uma empresa, como gerir uma empresa, entendeu? Como gerir melhor o seu matrimônio, o seu dinheiro. Isso tudo já se tem em áudio. Não tenho tempo. Olha, se você desloca da sua casa para o trabalho, seja com o seu carro, com a sua moto, ou de Uber, tá? Ou de metrô, de trem, indiferente. Tem um período aí, que você fica lá parado sem fazer nada, talvez ouvindo besteira das pessoas à sua volta. Tá? Se você tem visão, você pode arrumar um fonezinho, coloca ali e vai ouvindo um audiobook, entendeu? Na hora do almoço, acelera o seu almoço, diminui o tempo, vai ouvir um audiobook lá de uns 15, 20 minutos. Quem quer realmente fazer a diferença, dá um jeito. Quem só da boca para fora fala que quer mudanças, eu quero ficar rico, mas só da boca para fora, ou seja, é bem claro essas pessoas, não há mudança na atitude dela. Por isso vai ficar nessa ilusão o resto da vida, sonhando, lastimando. Então aqui, o que eu estou compartilhando com vocês não é para ficar alisando a sua cabeça, nem ficar lambendo ferida, não. É te fornecer um conhecimento específico, visão estratégica, para você que quer sair do ponto A e chegar ao ponto B, tá? Porque é isso que eu estou buscando fazer para você. Eu gostaria de ter tido isso na minha adolescência, na minha idade inicial adulta, tá? O conhecimento que eu tive hoje, eu tive que lutar muito, batalhar muito. Os mentores da minha época eram mentores que não ensinavam, não falavam assim. Era diferente, era tipo, vinha assim, na visão de hoje é como se ele vomitasse em cima da gente. E não aceitava, tipo, mas, porém, no entanto, aí será, não aceitava assim, entendeu? Ela, cala a boca, eu falava assim, no japonês, fala, cala a boca. E ali eu ficava muito irado, eu lembro. Mas depois de algum tempo, passava meses, anos, né, a ficha caía para mim. Por quê? A minha visão estava fechada, e quando a visão está fechada, você não enxerga. Eles já estavam além, a visão deles já estava aberta, então eles enxergavam. Daquela visão que eles tinham, que eles enxergaram, eles falavam para mim. Mas como a minha visão estava fechada, é a mesma coisa que você está cego, você não enxerga mesmo colocando na sua frente. Ou seja, o seu cérebro não está preparado para trazer aquilo à realidade. Então, o processo cognitivo, né, de interpretação, de entender aquilo, não está ainda capacitado. Então você olha e não entende.
eu tive essas experiências, então hoje eu sei o valor que é a experiência, sabe? Então, experiência é algo que não se compra com dinheiro, é só através dos anos. E nem assim a gente consegue prever, né? Quanto tempo, quando vai ser a hora da sua experiência, o seu cair da ficha. Então, você que é mais vivido, mais experiente, valorize a sua experiência. Hoje em dia, existe um mercado que está muito aflorado, que é o mercado de mentoria. E o que é a mentoria? Mentoria é uma pessoa que já passou pela experiência, tem um pouco mais de visão do que você, do que eu, que cobra para passar conhecimentos que supostamente vão acelerar o nosso processo. Então, assim, é cobrado caro, mas sim, faz sentido porque você vai acelerar o processo, você vai economizar tempo, o nosso maior ativo que nós temos, o ativo mais valoroso, que é o tempo. Então faz sentido. Mas por quê? Porque ele tem a visão escancarada maior. Então o que eu estou querendo te dizer é muito importante, fora todo o procedimento, o passo a passo, a sua capacitação teórica, técnica, tecnológica, tá? Fora tudo isso, você precisa investir um determinado tempo no processo de expansão mental, no processo de expansão de visão, porque senão você vai ficar muito limitado. Você ficará muito limitado. E como se faz isso? Através de adquirir informações de diversas áreas distintas, diferentes daquela sua área principal de atuação, tá bom? Isso pode vir através de ler um livro, um vídeo, ou através de um e-book, ou audiobook, né? Áudio, por exemplo, tá? E se você tem a condição, outra forma é se utilizar, aproveitar desses serviços que são prestados de mentoria, tá? Mas é bem claro, eles não costumam ser baratos, tá? Não costuma ser barato, principalmente mentorias de negócio. Não costuma ser barato, mas se você tem condição, vale a pena. Se você avaliar realmente o profissional e ver que ele tem resultado e que tem ajudado outras pessoas a ter resultado, que isso é muito importante. Tem pessoa que ela tem resultado na vida dela, mas ela não sabe instruir as outras pessoas a terem resultado igual ela, tá? Então você precisa ver esses dois aspectos, ver se é um bom profissional e segundo, se ele está fazendo outras pessoas terem resultado. Se está, ok, passou na avaliação, tem condição? Mete a cara e vai, tá? Então é isso daí, a quinta-feira da reflexão. A reflexão ela é muito importante por causa disso, porque ela é a que sustenta, tá? A reflexão é a que sustenta a base do autoconhecimento, que quanto mais nós tivermos, mais nós teremos a nossa visão aberta, tá? E por que é tão importante ter a visão, Citácio? Porque é tão somente a nossa visão é que nos limita até onde nós iremos chegar. Se você quer ir longe, trabalhe em expandir a sua visão, tá? Porque tão somente ela é a única que pode limitar aonde você vai chegar, tá? Então, fica aí a dica para você. Desejo que você venha ter um excelente dia, tá? Um excelente dia, que consiga tirar um tempinho de reflexão aí, seja na hora do almoço, né? Ou chegando mais cedo em casa. Não precisa ser muito, mas que você tenha sempre esse hábito, tá? De estar tirando esse tempinho para buscar investir em você, no seu autoconhecimento, tá? E refletir, né, nas coisas que você quer para sua vida, o que você está fazendo, se precisa melhorar, que está relacionado com análise e melhoria constante, né? Então, fica aí a dica para você. Se ainda não sabe ainda realmente o que fazer,
Vou finalizar aqui o vídeo novamente, te passando o passo a passo. Primeiro ponto, você precisa fazer a sua escolha. O que realmente você quer para a sua vida? Ah, eu quero ficar rico. Tá, o que é rico para você? Quanto de dinheiro é para você? Determine bem claro. Faça a sua escolha, a sua determinação. Porque senão outros farão isso por você e você não terá direito de reclamar os resultados depois. Após fazer a sua escolha, segundo ponto, faça a projeção, projete detalhadamente como que você quer que seja, quem você quer se tornar, aonde você quer chegar, o que você quer ter, o que você quer alcançar, como você deseja que as pessoas te vejam quando você estiver nessa condição. Então, projeção é o segundo ponto. E o terceiro, que vai garantir o seu sucesso, é a análise e a melhoria constante. Você está ali vendo como que está sendo os resultados, está de acordo, se não está, se precisa melhorar alguma coisa, se não, se está bom, vamos manter. Então, análise e melhoria constante é o que vai garantir que você continue tendo um avanço, uma evolução contínua, constante, duradoura, tá? E para sustentar toda a sua caminhada, nunca se esqueça, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você. E isso eu digo de forma científica, tá? Para que, né, nós tenhamos uma convicção e não de forma filosófica. Que se for de forma filosófica, não temos muita apoio, sustentação, tá? Porque cada um tem sua loucura, cada um tem sua filosofia. Então, filosofia não nos leva muito longe, tá? A não ser que seja uma filosofia, tá? Comprovada cientificamente, tá? Então, quando eu te digo, ainda há esperança para você, eu te digo de forma científica, tá? Ressaltado com os resultados, né, da neurociência, dos estudos sobre o potencial submerso humano, tá? E em cima disso é que eu te digo, ainda há esperança para você. Então, indiferente pelo que tu possa estar passando, mesmo que os resultados não estejam sendo ainda conforme você espera, se você continuar firme, tá? Sempre fazendo a sua escolha, fazendo a projeção e a sua análise constante, tendo fé, esperança, você vai chegar lá, tá bom? E isso daí eu digo com total convicção para você. Eu vivo isso, eu acredito nisso e eu vivo em cima disso. Mas eu coloco a minha fé, a minha crença, porque eu sei que não é filosofia, é ciência, é algo real, é replicável, tá bom? Então que Deus abençoe seu dia, tenha uma excelente quinta-feira, abençoada por Deus, que tudo que você colocar em tuas mãos, que venha fluir, venha acontecer. Fica com Deus, excelente dia.